Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura da publicação, da sua publicação, ok? Inicialmente é importantíssimo entender que toda e qualquer publicação que nós vamos fazer tem dois únicos objetivos, tá? Nos conectar com as pessoas, né? Ou seja, gerar simpatia, conexão, apreço, reciprocidade e gerar também autoridade. Sempre é uma dessas duas. Então, seguindo essa estrutura simples, né? Nós precisamos ou de autoridade ou de simpatia, de conexão, e a partir daí nós vamos identificar, nós vamos pensar. Vamos fazer uma publicação sobre algum medo específico ou sobre um sonho específico, né? Isso tem muito dentro do grupo. Se você olhar, você vai ver, né, como a gente já disse em aulas anteriores, e não é pouca a quantidade de pessoas que reclamam, principalmente reclamação, mas isso é bacana porque mostra onde as dores estão, ou então de pessoas sonhando, fazendo publicações motivacionais, né, com sonho, vamos para cima. Então tem muito disso daí. Tá? Você vai pegar o objeto disso, um assunto disso relativo ao medo, ao sonho, e aí você pode fazer, eu vou te dar 3 tipos de publicações, mas não fique preso a isso. E enfim, você pode criar outras, não se apegue a isso, ok? Isso aqui é só para dar uma força para quem não tem nenhuma ideia do que fazer, que são publicações para gerar valor, para matar objeções ou então para criar engajamento, tá? Vamos dar uma olhada com relação a esses 3 tipos de publicação. Primeiro, as publicações para gerar valor. Você pode fazer, por exemplo, uma publicação que eu costumo chamar de meus resultados. Que você coloca uma foto emagrecendo lá e fala, olha, essa semana consegui emagrecer 4 quilos, estou firme para a semana que vem. Quem está comigo? Então, esse tipo de publicação onde você mostra um resultado, isso daí realmente funciona muito, porque aumenta a percepção de valor das pessoas, tá, com relação a você. É uma pessoa que consegue fazer, é uma pessoa que tem resultado, né? Muitas vezes em internet marketing isso é normal, o cara chega num grupo, coloca a publicação das vendas dele da semana e fala, pessoal, só estou deixando aqui para animar quem ainda não vendeu, para mostrar que é possível, não desistam, tenham uma ótima semana. Só isso. E quem faz isso, se você conhece alguém que faz isso, pode perguntar se não enche a caixa dele de pessoas perguntando, cara, como você conseguiu? Como é que você está fazendo? Então, assim, isso gera muito resultado. E evidente que agrega valor, como autoridade, né, e simpatia e tudo mais. Outro tipo de publicação que gera valor são as publicações de opinião, conselho ou dica, tá? A pessoa chega e dá uma dica sobre algo específico, ou então ela aconselha, conta uma história, olha, a minha prima foi colocar um silicone e o médico, ela esqueceu de perguntar se ele tinha credencial ou não, e agora ela está numa situação complicada, então é um conselho que eu dou, sempre perguntem. Então, se você tiver um grupo de mulheres que queiram colocar silicone, isso vai repercutir lá. Todas essas opiniões, né, sempre são baseadas, como nós já dissemos, no medo ou no sonho das pessoas. Através desse mapeamento do medo e sonho, você vai ter acesso aos assuntos, né? E anteriormente nós já falamos também daquela visão além do alcance. Você tem que pegar coisas que funcionam. Você já viu que aquilo repercutiu bem no grupo, então você pega aquilo e traz para a sua comunicação, para a sua estrutura de publicação. Ou então você pode dar uma opinião. Gente, eu comprei o produto XXX, vamos supor que seja uma roupa aí, não machuca, é uma roupa confortável, né? Fácil de lavar. Então, uma opinião sobre determinado produto, determinado fato, determinado acontecimento que você viu numa revista, nos jornais, você emite uma opinião. Isso funciona bem também. Porque pensa comigo o seguinte, se você está falando isso para uma mãe que rala lá lavando as roupas do filho, né, ou para uma dona de casa, e vamos supor que você esteja vendendo produto de ganhar dinheiro na internet. Você não chega lá falando sobre ganhar dinheiro na internet, produto para ganhar dinheiro na internet, nada disso. Primeiro, você passa dicas de coisas que vão facilitar a vida dessa mãe. Em determinado momento, na oferta que nós vamos ver mais abaixo, aí sim você fala, olha, eu já passei muita dica aqui e funcionou, muitas pessoas me agradeceram, então estou trazendo outra dica aqui sobre renda extra trabalhando em casa. Aí sim, você cria o link, entendeu por que essa questão de conselho, opinião, dica? Muitas vezes você não chega, na verdade nenhuma vez você chega em lugar algum vendendo nada. Primeiro você gera valor e aí sim, no segundo momento, a gente faz a oferta. E por último, algo que realmente é extraordinário
é ação, quando você propõe fazer algo dentro do grupo, como um e-book, uma série de vídeos. Vamos supor que você esteja num grupo de gamers, tem um pessoal que joga videogame e tudo mais, e você fala, gente, eu tô querendo levantar os lugares mais baratos, os 5 melhores lugares para comprar game mais barato. Quem aí consegue comprar game barato? Eu tô querendo juntar todo mundo e fazer um e-book sobre isso, né? Explicando o endereço, como é que compra, se for fora do Brasil. Então você começa a falar com várias pessoas lá dentro do grupo e começa a mobilizar o grupo de fato para criar um material exclusivo para o grupo. Pode ser um e-book, pode ser uma série de vídeos. Vamos supor aí que você trabalhe com joias, semi-joias. Você pode propor para o grupo, pessoal, eu tô querendo saber aqui quem gosta mais de colar, de brinco ou então de maquiagem e consegue dar dicas. Eu tô querendo fazer um material para o grupo, uma série de vídeos, e eu vou fazer entrevistas aqui com o administrador do grupo falando sobre isso, vai passar uma dica. Tô procurando pessoas para a gente se organizar e criar esse tipo de material para ajudar todas aqui que querem descobrir as tendências da Europa, então outros looks, enfim. Isso funciona muito, tá? O grupo fica louco, o grupo fica muito mobilizado, gera um espírito de cooperação ali dentro e adivinha quem tá no topo, quem tá organizando esse tipo de movimento lá? Você. Isso tem uma visibilidade, uma geração de valor incomensurável e funciona muito bem. O que você talvez vai ter uma dificuldadezinha é pensar no tipo de material para o seu tipo de nicho que você escolheu. E eu não consigo listar vários exemplos aqui porque são inúmeros nichos. Mas isso é algo que você tem que se debruçar. Começa a perguntar no grupo, começa a olhar, a resposta vai estar dentro do grupo. Se você fez o mapeamento, provavelmente já tem alguns assuntos lá que, enfim, são sonhos maiores ou são medos maiores. E sempre é a partir de um desses dois, ou é uma dor ou é um sonho. Então você pegue aí esses dois elementos e tenta identificar, pergunta para as pessoas e faça testes, tá? Ninguém é obrigado a acertar nada de primeira não. O que vai acontecer no máximo é que ninguém vai te responder, se não for algo que o grupo realmente queira, provavelmente você não vai ter resposta, não se abale. Tente pensar em outra proposta, espera uns dias aí, uma semana e tente novamente. Isso pode surgir, inclusive, com relação a algum assunto que esteja quente, esteja repercutindo muito no grupo. Você chega, propõe a solução através da criação de um material exclusivo para o grupo, tá? Exclusivo, questão de gatilho mental. Beleza? Vamos falar um pouco sobre as publicações para matar objeções, tá? Uma das publicações muito boas aí para matar objeções são notícias. Então, vamos supor que você esteja vendendo cirurgias bariátricas, um serviço de emagrecer através de cirurgia bariátrica. Isso é algo que tem muita objeção. As pessoas falam, é perigoso, é caro. Então, o que você vai fazer é pegar notícias sobre isso, notícias de terceiros, usar a autoridade de terceiros, falar, olha, os cientistas disseram que... e você vai colocar notícias lá para serem discutidas. E o interessante é que muitas vezes nas respostas dessas notícias, quando as pessoas começam a comentar, surgirão muitas outras objeções. E aí é importante que elas surjam para que a gente possa ir eliminando e matando. E você mata essas objeções contando histórias, que é justamente o nosso próximo modelo de publicações. Você não conta nos comentários, tá? Isso é outra modalidade de publicação que nós vamos fazer. Então, peguemos aí, como exemplo, essa questão da cirurgia bariátrica. Você pode contar a história de alguém que você conhece que estava fazendo uma dieta certinha e comeu um alimento que ela tinha alergia e, enfim... Moral da história, não é só cirurgia bariátrica que é perigoso, muitas outras coisas são perigosas também. Então, dependendo do que surgir de objeções, isso você vai detectar tanto nessa publicação de notícia, quanto nas outras publicações. Então, a pessoa está falando, a cirurgia bariátrica é muito cara. Você vai contar a história de uma pessoa que fez os cálculos e viu que ela estava gastando uma fortuna todos os anos com dieta e não estava conseguindo emagrecer. Então, dependendo do assunto,
E dependendo das objeções, você vai contar história. História é um gatilho mental também, tá? Histórias conectam as pessoas, você chacoalha ali o problema e mostra que a pessoa teve uma solução ou que ela teve um problema apesar de todas as precauções, para mostrar que, enfim, não é só a questão X que é problemática, problemas existem de qualquer forma. Então, histórias são peças excelentes para criar essa conexão e matar objeções também. E por último, pegando o gancho do que a gente disse aí, da pessoa que comparou quanto ela estava gastando de dieta e não conseguia emagrecer, para fazer um comparativo com o preço da cirurgia bariátrica e matar essa objeção de pessoas que falam que isso é muito caro, essa questão da comparação, dos comparativos, também é algo muito importante. Isso é uma técnica muito utilizada por sites, talvez você já tenha observado que alguns sites eles dão 3 opções, né? 2 delas são péssimas. E uma eles marcam como a melhor condição. Então eles dão um parâmetro muito caro, que, enfim, não compensa, e um muito barato, só que também não tem nada naquele pacote. E tem um mediano ali, que tem grande parte do que tem no mais caro e um preço muito menor. Então, quando a pessoa compara e vê que o baratinho, ele é baratinho, mas não tem nada, e o caro é muito caro, apesar de ter quase a mesma coisa desse do meio, então ela fica com o do meio. Quando você traz comparativos, tá? O pessoal adora essa coisa de antes e depois, quando você soma dados e compara, olha, com esse preço você poderia comprar tantos pirulitos, ou então com essa quantidade de esforço, o tempo que você gasta fazendo isso, você poderia estar fazendo aquilo, né, passando mais tempo com seus filhos. Então, esses comparativos também são ótimos para quebrar objeções. Eles trazem também mais autoridade para você que está levando essa reflexão e também gera uma conexão contigo. Sempre funcionam muito bem. E nós temos também as publicações que têm o objetivo de criar engajamento, para que a galera converse, participe, e elas são excelentes, tá? Para você inclusive medir como vai a sua popularidade. Então, primeiro exemplo é o que achou, quando você pergunta a opinião das pessoas com relação a alguma coisa. Gente, alguém já testou o produto X? O que vocês acharam? Pessoal, vocês viram que saiu isso na TV? E agora, como é que fica? Será que eles vão cortar a internet, os dados ilimitados? Né? Isso funciona muito bem para engajar, bem como perguntar mais sobre as pessoas. Pessoal, de onde vocês são? O que vocês gostam de fazer no sábado? Quem aí já experimentou o suco detox assim? Quem aí tem receita de sopa que emagrece? Isso a gente já está entrando na segunda questão, aqui no segundo formato, que são os formatos de dúvida respondida, onde você pergunta algo já sabendo a resposta. A gente falou disso, né, em vídeos anteriores sobre os níveis de aproximação no relacionamento. E mesmo que você já saiba a resposta, as pessoas adoram falar de si mesmas, tá? Então, sempre que você pergunta algo que esteja em alta ou que esteja com uma certa polêmica, ou então que as pessoas vão falar de si próprias, olha, quanto vocês estão pagando pelo produto X? Isso causa muita repercussão, engaja e aproxima. E é bom também para mensurar a questão da sua popularidade, principalmente quando você pede ajuda com relação a alguma coisa, tá? Você pode também, com essa dúvida respondida, falar, pessoal, eu tô com uma certa dificuldade, assim, e aí as pessoas vêm ao seu encontro para te ajudar. Isso é um termômetro também da sua popularidade dentro do grupo. Se você está tendendo a virar um post solitário, então não tá bom, tem alguma coisa errada, tem que voltar e tem que engajar mais essas pessoas, tem que ajudar, né? Tem que fazer todo o processo que a gente especificou no segundo nível de aproximação do relacionamento. E por último, outra publicação que ajuda bastante no engajamento é o desabafo, quando você realmente, né, abre o coração e compartilha seus sentimentos com as pessoas, suas revoltas. Isso mobiliza, tá? As pessoas sentem-se muito mobilizadas na tragédia, principalmente. Então, se você coloca algo feliz, provavelmente vai gerar menos conexão e engajamento do que algum problema. A não ser que você coloque
seus resultados e, né, como a gente disse lá nas publicações de valor, isso vai gerar um burburinho, porque é algo motivacional. Você não está esfregando na cara de ninguém o seu sucesso, e isso causa inveja, né? Agora, quando você coloca no sentido inspiracional, de motivar as pessoas, isso ajuda. Agora, da mesma forma, você pode fazer um desabafo para tentar medir também o seu engajamento e tentar ver ali se as pessoas se identificam com aquilo que você está falando. Pode ser um discurso de pré-oferta. Você pega o que você sentiu que tem de maior dor ali no grupo e cria uma publicação, conta uma história como se fosse um desabafo de algo que aconteceu, que está te deixando para baixo, ou então que de alguma forma te prejudicou, e você sente como é que está essa conexão, se a dor é forte, se o público está conectado contigo, para no segundo momento fazer a oferta. Isso é só uma sugestão, tá? Você não precisa fazer já pensando na oferta. É uma forma de engajar esse pessoal também. E como eu disse no começo desse vídeo, dessa aula, você tem que colocar o seu tempero, tá? Então não fique preso a essas regrinhas aqui não. É muito importante você sentir a vibe do grupo e agir conforme a sua consciência, conforme a sua intuição, beleza? E para finalizar, depois então, né, que você determinou se você vai partir do medo ou do sonho, determinou qual tipo de publicação, gerar valor, matar objeção, engajar, você vai escrever a publicação. E aí, por último, você vai ver qual é o melhor gatilho mental para inserir. Você vai trocar palavras. Então, no primeiro momento, você cria a publicação. Num segundo momento, você vai revisá-la e então escolher palavras mais fortes, palavras que impactam, né? Na internet você vai encontrar muito sobre gatilhos mentais. Naquela lista que eu te passei também já tem bastante coisa lá. E o que você vai fazer realmente é substituir algumas palavrinhas. Então, se você, ao invés de falar, por exemplo, que você está se sentindo prejudicado por um produto que você comprou, você pode usar, substituir o termo prejudicado por lesado. Se você estiver falando sobre ganhar muito dinheiro, você pode tirar o termo muito dinheiro e colocar a palavra milionário, que é mais forte. Então aí você vai substituir palavras e tentar reordenar algumas questões dentro do texto, conforme a lista que eu te passei do Conrado, para deixar o texto um pouco mais chamativo, um pouco mais persuasivo. E como eu disse, gatilhos mentais é questão de prática, de treino. Você tem que sempre rever seus textos e, antes de publicar, dar uma olhada nas palavras. Isso serve também, evidente, quando você estiver na parte dos comentários. Mas enfim, você vai olhar seu texto e tentar substituir. Será que essa palavra não está muito genérica? Eu consigo um termo mais forte? Será que se eu falar eu vi um ladrão, não ficaria mais forte se eu falar que tem um criminoso, crime? Então, começar a estudar esse tipo de trocas de palavras e de sentido. Olha, se eu abrir minha publicação já com essa frase aqui, será que fica forte o suficiente? É isso, tá? É fazer isso e testar, que não tem fórmula mágica. Na verdade, para falar sobre gatilhos mentais detalhadamente, tem inclusive o curso do Conrado que chama Copy Samurai. Tá lá na plataforma dele no 8ps.com, e se você tiver interesse de ir a fundo nisso, vai lá e estuda, porque é um curso, daria para fazer um curso inteiro sobre isso daqui. E não tem nada melhor, no fim das contas, que a prática. Começa a fazer. Você vai detectar que tem coisa que funciona mais do que outras, e o mais importante, você vai ficando bom naquilo, com a prática, tá? Com erro e acerto. Então não tenha medo de errar. Se você tivesse pagando anúncios, talvez você teria o porquê se preocupar. Agora, se você não tá, não tem risco algum. Eu tenho certeza que você não vai chegar lá, ser mal educado no grupo ou falar barbaridades. Isso sim faz você perder credibilidade. Agora, errar um gatilho ou acertar, isso você pode testar. Ninguém vai perceber isso. Isso é algo que você tá de olhos abertos, tá dentro daqueles níveis de percepção que as pessoas não têm. Então fique à vontade para tentar, sem perigo de errar, sem medo de falhar, ok? Pega a lista, pesquisa na internet, faça essa sua contraparte de estudos, ok? Então criou o texto, vai alterar as palavras e publica. Simples assim, ok? Então é isso. Nos vemos na próxima aula.